Estamos felizes, né, queridos? Que bênção, domingo de ceia, domingo de comunhão com os irmãos, cultuar ao Senhor junto com vocês aqui para nós é sempre uma grande alegria, amém? Você tem uma Bíblia aí contigo, crente? Amém? Abre lá em 1 Samuel, no capítulo 23, verso 1. Pastor Eudes falou hoje aqui que nós precisávamos ouvir a voz do Espírito Santo, né, pastor? Falou, ouça a voz do Espírito Santo, o senhor ministrou assim, não foi? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor, ela é uma voz para todo o tempo, é uma voz para todos os dias, é uma voz na dificuldade, mas é uma voz na alegria, amém? É uma voz nos tempos difíceis, mas é uma voz nos tempos de comemorações, nos tempos de festa, amém? Nós precisamos incluir o Senhor em todo momento e estar atento à voz dEle, porque é essa voz que nos guia, é essa voz que está nos conduzindo para a cidade que o Senhor está preparando para nós, é essa voz que está nos conduzindo para a nossa Canaã celestial, amém? Para o lugar que o Senhor separou para nós, amém, gente? 1 Samuel capítulo 23, verso 1, quantos acharam? Dá um glória a Deus aí, amém. Nós temos aqui também no telão, eu vou ler numa versão um pouco diferente aqui, mas vocês vão acompanhando, verso 1 de 1 Samuel capítulo 23. Alguém avisou Davi de que os filisteus estavam atacando Keila e saqueando o estoque de grãos. Davi consultou o Eterno: devo ensinar uma lição a esses filisteus? O Eterno respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Verso 3, mas os homens de Davi disseram: aqui em Judá já não estamos seguros, quanto menos se formos a Keila enfrentar a máquina de guerra dos filisteus. Davi voltou a consultar o Eterno, e o Eterno respondeu: desça logo até Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Davi e os seus homens foram para Keila e lutaram contra os filisteus. Ele espalhou os rebanhos deles, impôs a eles uma humilhante derrota e libertou a população de Keila. Depois de ter se juntado a Davi, Abiatar desceu para Keila, levando consigo o colete sacerdotal. Saul descobriu que Davi estava em Keila e pensou: ótimo, Deus o entregou de bandeja nas minhas mãos. Ele está numa cidade murada com os portões trancados, está encurralado ali. Saul convocou as tropas e partiu para Keila, com a intenção de cercar Davi e seus homens. Mas Davi soube do plano de Saul e disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete. Davi orou ao Eterno, disse: Deus de Israel, acabei de saber que Saul pretende destruir a cidade de Keila por minha causa. Os líderes da cidade vão me entregar a Saul? Saul vem mesmo fazer aquilo que me disseram? Ó Eterno, Deus de Israel, responde-me. O Eterno respondeu: ele está vindo. E os chefes de Keila me entregarão junto com os meus homens nas mãos de Saul? E o Eterno respondeu: sim, entregarão. Então Davi e seus homens fugiram dali, eram 600 homens. Eles deixaram Keila e ficaram perambulando de um lugar para outro. Queridos, se você quiser pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas aqui nessa passagem, e a gente vai depois dar aquela passeada na Bíblia que eu gosto de fazer, mas há algo que me chama bastante atenção aqui nesse texto, é que Davi estava num momento um momento de comodismo, de tranquilidade, aparentemente, porque apesar de estar sendo perseguido, naquele momento não havia guerra. Naquele momento não havia uma batalha para ele batalhar, não havia nenhum tipo de incômodo. Não era a responsabilidade dele a cidade de Keila, mas o Senhor colocou em Davi um senso de justiça, um senso de defender o menor, um senso de atender ao necessitado. E aí Davi se incomodou com aquela notícia de que os filisteus estavam indo atacar uma cidade que nem sequer tinha alguma coisa a ver com ele. Mas Davi era um homem que serve para nós de exemplo,
como alguém que precisa ter sempre no seu coração, estar ligado sempre nas aflições do céu. Sabe, o céu tem uma luta, o céu tem uma guerra, o céu tem um choro, o céu tem uma aflição. E muitas vezes a gente não está ouvindo a aflição do céu porque estamos ouvindo as nossas. Mas Davi era alguém que estava interessado em resolver as coisas para o Senhor. Então Davi se dispôs e falou assim: Deus, eu estou sabendo que os filisteus estão atacando a cidade de Keila, e alguém precisa resolver essa situação. Saul não está mostrando interesse em resolver isso, mas eu posso tentar. Senhor, devo eu atacar os filisteus? E aí Deus dá uma resposta para ele: sim, você deve atacar. Os homens que estavam ao redor ali de Davi, que trabalhavam com ele, o exército daquela época que estava com Davi, disseram: mas Davi, aqui em Judá a gente já fica com medo, que dirá então a gente ir lá enfrentar os filisteus? Nessa versão da Bíblia aqui falando a máquina de guerra dos filisteus, porque os filisteus eram poderosos também. Aí Davi vai, ouvindo a voz dos seus homens, ele vai e consulta de novo o Senhor, e o Senhor confirma e diz assim: pode ir, eu vou entregar ele na mão de vocês, eu vou entregar os filisteus nas mãos de vocês. E meu irmão, quando Deus fala, não há nenhuma outra voz que possa pesar tanto quanto a voz do Senhor, amém? Quando Deus fala, a gente tem que abaixar a cabeça, ouvir e fazer. A gente precisa ter essa facilidade, amém, queridos, de abaixar a cabeça quando o Senhor fala e obedecer à voz do Senhor. Esse primeiro momento não era muito óbvio que Davi seria capaz de vencer aquele povo dos filisteus, aquele exército. Mas tem um segundo momento que Davi depois vai consultar de novo o Senhor. E nesse momento há uma aparente resposta óbvia aqui para mim, pelo menos na minha ótica. Davi acabou de defender uma cidade de um ataque, de um saquear de um inimigo, de um assalto do inimigo. E ele fala para o Senhor assim: Senhor, Saul está vindo me perseguir, está vindo me matar, ele está vindo destruir uma cidade por minha causa. Isso é verdade mesmo, Senhor? Saul vai vir mesmo? Mas aí Davi faz uma outra pergunta, ele fala assim: Senhor, essa cidade, os líderes dessa cidade que eu acabei de defender, vão me entregar para Saul? E aí Deus fala para ele: sim, eles vão te entregar. E eu digo que parece óbvio porque não faz sentido para vocês. Eu estava sofrendo aqui, veio alguém e me ajudou. Eu estava sofrendo sozinho, veio alguém e me socorreu, um herói, levantou assim e falou: não, vamos para cima. E o pau quebrou, aquela luta violenta, os irmãos ali dando sangue, dando a própria vida em favor daquela cidade. Aí eu estou passando uma luta e alguém vem e me ajuda. Eu tenho que ter uma eterna gratidão e devolver a mesma fidelidade, a mesma atitude para essa pessoa, amém, queridos? Então não parece óbvio que aquela cidade ia defender de volta Davi e falar assim: não, Davi, você defendeu a gente agora mesmo, agora há pouco, você acabou de defender a gente, pode mandar vir Saul agora, né? Não importa o que for, né? Vamos morrer junto com você, Davi. Mas qual que foi a resposta de Deus? Não, eles te entregarão. Eles não vão esconder você, Davi. Eles não vão te defender. Eles não vão lutar junto com você. E aí por isso que eu digo para vocês que a voz do Senhor é uma voz para todo tempo. Porque quando a pergunta parece simples e parece óbvia a resposta, nem sempre é o que parece. Porque Deus, Ele pensa e age no modo eterno. O modus operandi de Deus é modo eterno. Nós como mente passageira, como mente humana, limitada como somos, a gente vê as coisas como ela é, nas aparências dela mesma. A gente vê as coisas pelos nossos olhos que são passageiros, que são terrenos, e a gente não consegue enxergar muitas vezes as coisas com a ótica de Deus. Mas Deus, Ele consegue ver tudo de uma maneira eterna. Por isso muitas vezes a gente tem orado pedindo para Deus tirar uma luta que está nos levando para o lugar que mesmo o próprio Deus quer nos levar. Amém? Às vezes tem uma luta na nossa vida que é o Senhor que está administrando para levar a gente para esse lugar de glória que Ele colocou, que Ele designou, que Ele destinou para mim e para você. E a gente fica orando, Senhor, pedindo para Senhor, tira essa luta, tira essa batalha. E não é para tirar, aquela luta é para te levar para lá. Deus tem várias formas de falar.
Deus tem várias maneiras de falar com o seu povo. A Bíblia fala lá em Ezequiel, no capítulo 43, verso 2, sobre a voz do Senhor. Ezequiel 43, 2. Está escrito assim: então o homem me levou à porta, e a porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Uma voz forte como essa, uma voz de muitas águas. Eu nunca fui, mas eu já ouvi falar. Quem vai nas cataratas do Iguaçu, dizem que quando você está ali, você tem que gritar com a pessoa do lado, porque você não consegue se ouvir. Alguém já foi para lá? Pode me confirmar aí? Amém? É verdade isso ou não? É ensurdecedor o barulho das águas, amém? Agora, se Deus tem uma voz tão forte como essa, por que ela é inaudível para alguns de nós de vez em quando? Se Deus tem uma voz tão forte como essa, por que nós estamos ouvindo outras vozes e não a dele? Por que há comichões nos nossos ouvidos muitas vezes e nós não conseguimos estar atentos a essa voz tão forte, tão poderosa como é a voz do Senhor? A gente precisa estar atento, porque pode haver algo de errado com os meus ouvidos, pode haver algo de errado comigo, porque se eu não estou ouvindo essa voz forte, eu vou estar ouvindo alguma outra coisa. E uma das formas, eu estava falando aqui sobre o caminho que Deus faz para nos levar para o lugar de glória. Uma das formas de Deus falar com a gente, como é que é? Nos sonhos, por exemplo. Quantas pessoas nós conhecemos que falam assim: olha, eu sonhei, irmã, sonhei que você estava grávida. Dali 3 meses a irmã aparece com um bucho desse tamanho assim. Vocês conhecem alguém assim, gente? Minha mãe uma vez chegou para o filho do pastor e falou assim: olha, Deus me mostrou aqui, Deus me deu um sonho, que seu filho que é solteiro vai engravidar uma moça. Aí o pastor falou assim: misericórdia, isso é coisa da sua cabeça, irmã. Aí passou 3 meses, passou um pouquinho de tempo, estava lá a irmã. Aí a gente vê muita gente que é assim, né? E José, lá do Egito, recebeu um sonho do Senhor. Agora, quando o sonho dele estava lá, o fecho de vocês vai se prostrar aos meus fechos. Eu vi o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante de uma estrela que brilhava mais. Agora, quando você olha aquele sonho, você começa a ver a trajetória de José, indo para um poço. Você fala assim: está dando certo o sonho dele? Aí você vê ele saindo do poço sendo vendido como escravo. Está dando certo o sonho dele? Olhando pela ótica humana, ele saiu de ser escravo, passou a ser preso. Está dando certo o sonho dele? Tá. Na ótica de Deus está. Na nossa estava tudo errado. Porque alguém poderia acompanhar a história dele e ficar falando todo o tempo: olha lá o sonhador, olha lá o rei, olha lá quem que ia se prostrar diante dele. O cara está preso, o cara é bandido. Olha lá, fez uma atrapalhada lá na casa do senhor dele, agora está preso. E ficava falando que ia reinar. Aos olhos humanos, muitas vezes, o problema que o próprio Deus está administrando na nossa vida é assustador. Mas eu digo uma coisa para você: se você muitas vezes se submeter à vontade de Deus, você acaba vivendo de verdade o sonho que Ele colocou no teu coração, o sonho dEle para você. E aqui eu tenho uma lição importante para os queridos aqui, principalmente para os mais novos, que estão decidindo o que vão ser da vida. Às vezes você fala assim para mim, a gente tem o nosso futebol de sábado, tem uns meninos que falam: quero ser jogador. Outros meninos falam assim: a gente conversa com alguns, fala assim: não, eu quero trabalhar com tecnologia. Muito legal você ter um sonho, e eu te incentivo a ter sonhos. Mas muito mais do que ter um sonho para você mesmo, eu quero te incentivar a buscar qual é o sonho de Deus para você. O que Deus sonhou para você? É melhor você viver logo o sonho dele do que viver o seu. E pode ser que o sonho dele seja isso que ele já colocou no teu coração, mas fica atento à voz do Senhor. Confirma isso com Deus, amém, queridos? Confirma com o Senhor se a voz dele está sintonizada com o sonho que você está sonhando agora. Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Eu ouvi uma frase esses tempos atrás, e ela martelou muito tempo no meu coração: nós devemos um sonho para Deus. Já pensou nisso? Que nós devemos um sonho para Deus? Não um sonho nosso, um sonho dele, plantado em nós.
um sonho dele inserido em nós. Pastor Leandro está iniciando já há algum tempo, já nem é mais início, né? Já está numa boa carreira ali nas obras missionárias lá em Portugal, através da casa de oração, através do centro de empreendedorismo. O pastor Leandro está lá, e o Senhor falou com ele que ele não era o primeiro que o Senhor tinha chamado. Ele foi uma segunda pessoa que o Senhor chamou, porque o primeiro não aceitou o desafio. O primeiro não sonhou o sonho de Deus. É uma pena, perdeu uma grande oportunidade, que o nosso pastor foi lá e abraçou. Ele falou, então eu sonho esse sonho do Senhor. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Nós estamos devendo um sonho para o Senhor. Nós precisamos dar um sonho para Ele. Realizar um sonho do Senhor em nós. Amém, queridos? O Senhor, Ele fala conosco de várias formas. Eu lembro que quando levaram aquele paralítico para Jesus, 4 homens desceram ele pelo telhado. O Senhor Jesus, antes de falar para ele que ele estava curado, ele falou assim, perdoados estão os teus pecados. E aí os religiosos começaram a se estremecer de raiva. Começaram a se escandalizar. Aí a Bíblia fala assim, e percebeu Jesus em seu espírito, que eles estavam assim. Uma das formas do Senhor falar com a gente é assim. É uma impressão no seu espírito. Aí Jesus fala para eles assim, por que vocês estão escandalizados? O que é mais fácil? Dizer a este, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Por isso, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra, eu declaro, levanta e anda. Essa passagem vai estar lá em Marcos 2, versículo 8. A gente vai ver o Senhor Jesus, vai ter um trecho escrito assim, percebeu em seu espírito. No verso 8, Marcos 2, 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Acontece é que muitas vezes, queridos, eu falei que a voz do Senhor é uma voz forte, amém? Eu disse que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, amém? E às vezes o Senhor Ele fala no meio do fogo. Às vezes o Senhor fala no meio das nuvens espessas, daquelas trevas que a gente ouviu lá de Êxodo, de Deuteronômio. Mas Deus fala dessa forma, na maioria das vezes, quando Ele vai fazer uma mudança de governo na terra. Quando Ele muda a sua forma de cuidar de tudo que Ele criou. Quando muda uma dispensação, sai de uma dispensação adâmica, de uma dispensação da lei, vai para uma dispensação da graça. É só assim que Deus fala com essa voz toda poderosa. Então, querido, eu quero falar uma coisa para você aqui. Não fique esperando que o Senhor vai descer na Serra do Japi ali e encher a Serra do Japi de fumaça e de fogo, né? Até porque é crime ambiental, Deus, o Senhor não vai poder fazer uma coisa dessa. Vai encher a Serra do Japi de fogo, aí vai falar com você assim, Priscila, Sila. Não vai. Eu não sabia que o pastor Nilcinho tinha feito isso, a Pri falou para mim, aí agora eu plagiei o pastor Nilcinho, imitando Deus falando aqui, né? Não, Deus não vai fazer isso acontecer, não vai tremer a terra para falar com você não, meu irmão. Às vezes é uma impressão no seu espírito. E eu quero dizer uma coisa para você, marido, quando você não tem a impressão no espírito, às vezes sua esposa tem. Amém? É ou não é, pastor? Uma vez meu pai arrumou uma sociedade, minha mãe veio e falou assim, não tem paz nisso aí não. Algo no meu espírito diz para você, sai disso aí. Mas foi uma sociedade tão boa, gente, assim, foi uma bênção. Meu pai injetou uma grana, nunca viu dinheiro de volta, ele colocou dinheiro, trabalhou e nunca recebeu. Pensa num negócio produtivo, que rendeu. Rendeu um problema tão grande, que, quase que teve que resolver no programa do Ratinho o negócio, viu? Gente, minha mãe estava tendo uma impressão no espírito dela. E muitas vezes a gente tem essa impressão e a gente ignora. Aí você fala assim, Deus não fala comigo. Querido, quando Deus fala, a gente não escuta às vezes. Deus está falando,
Deus está dizendo o tempo todo, Deus está tocando, está mexendo no nosso espírito. Às vezes é a gente que ignora os sinais amarelos de Deus, falando assim, ó, atenção, dali vai vir um sinal vermelho, você já pode parar no amarelo já, porque daqui a pouco você pode passar e tomar uma multa. Os sinais de Deus estão o tempo todo assim para a gente, ó. Mas muitas vezes nós não estamos atentos a essa voz do Senhor. E aí as impressões no Espírito acabam sendo para nós, é algo da minha cabeça. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Quando, lá em Lucas, no capítulo 24, os discípulos estavam voltando pelo caminho de Emaús. O Senhor Jesus estava falando com eles. Lá no versículo 32, eles dizem assim, não queimava o nosso coração quando Ele nos falava da verdade e da palavra? Então eu quero dizer uma coisa para você, querido. Para nós que somos ministros da palavra, eu vou dizer uma coisa para vocês assim. Quando o pastor Eudes às vezes está pregando, Deus está me dando outra palavra enquanto ele prega. Eu estou prestando atenção no que ele está falando, estou recebendo o que ele está falando, e Deus vai me mostrando outras coisas. Porque quem tem fome, eu vou falar uma coisa para vocês, Deus serve até o que não está na mesa. Dependendo da tua fome, o garçom do céu fala assim, tem um escondido ali na cozinha ali, que esse eu estou vendo que você está com um apetite bom aí, ó. Eu não sei se com o senhor é assim também, pastor. Quando a gente está pregando aqui, Deus vai te dando outra mensagem, né? Vai te dando outra palavra. Amém, pastor? Às vezes não é assim? Então, dependendo da fome que você tem aí, querido, enquanto tiver alguém servindo você na mesa do Senhor, você vai comer aquilo que está sendo servido e vai comer ainda mais. Vai receber ainda mais. Os discípulos no caminho de Emaús, eles disseram assim, o nosso coração queimava quando ele falava a palavra. Eu digo uma coisa para vocês, aqueles homens estavam vendo isso. Jesus estava falando do cumprimento da palavra do Antigo Testamento, que era Ele próprio. E aqueles homens começaram a falar assim, meu Deus, que sabedoria, que homem, que força, que autoridade nessa palavra. De onde que saiu essa pessoa aqui? Porque eles não tinham reconhecido ainda. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Queridos, quem tem costume de ouvir a voz do Senhor, quem está atento à voz do Senhor, quem quer ouvir a voz do Senhor, quando alguém está pregando, o coração queima. O coração queima, o coração arde, o coração tem sede, tem vontade de ouvir mais o Senhor. Amém? O Senhor, Ele fala conosco através da própria Bíblia. Hebreus no capítulo 4, verso 12 diz assim, porquanto a palavra é viva e eficaz. E aí eu digo uma coisa para vocês, a palavra ela é viva e eficaz, porque muitas vezes a gente abre naquela passagem que a gente já leu diversas vezes, e ela fala de novo com a gente de um jeito diferente, num outro lugar agora, numa outra situação. Aquela palavra que fez você vencer, quando a Estherzinha estava lá no hospital, daqui a pouco ela bate de novo no teu coração para fazer você vencer uma outra situação, Lucas. Então tem palavras que marcaram a nossa vida, e eu vou falar uma coisa para você, qualquer uma delas, se você abrir na Bíblia de novo, você vai ter uma palavra viva para o teu coração. Alguém que está interessado em ouvir a voz do Senhor, vai querer abrir uma Bíblia e ler aquilo que está escrito nela. Porque muitas vezes a gente fica perguntando coisa para Deus, que não era nem para Ele estar respondendo mais, porque está claro na Bíblia. Aí vem a irmãzinha de 15 anos de idade falando assim, eu estou pensando se eu namoro, se eu não namoro, eu vou começar a orar para ver se Deus... Ô irmã, você vai casar quando? Com 15 anos você não vai casar não. Te acalma aí. Né? Tá na hora de ficar orando sobre isso não. Mas se eu namorar bastante vai dar para conhecer bem. Você tem que conhecer bem o Senhor. Você tem que conhecer bem a Jesus, você tem que conhecer bem o Espírito Santo. Você está na idade de orar até ficar louco. Você que é adolescente, é jovem, está na idade de orar até ficar, né? Aleluia. Às vezes a gente fica orando, pedindo coisa para Deus. Senhor, eu devo entrar nessa sociedade mesmo. Parece muito promissor, é um bar tão grande. Vai dar um lucro danado. Eu vou poder ofertar mais. Irmão, quer abrir bar? Lógico, estou dando um exemplo muito genérico, muito escrúxulo aqui, né? Mas
Mas muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa, a gente pergunta para Deus coisas que Ele já nos treinou para decidir. Quando a gente estava começando o nosso namoro, eu e a Pri, ela pedia confirmações do Senhor e Deus não dava, sabe? E ela fazia uns votos com Deus, umas coisas assim: Senhor, vamos fazer assim, eu vou colocar o isopo, se ele estiver molhado e estiver em volta seco, é sinal. Se tiver, sabe, Gideão? Então ela fazendo umas coisas desse tipo, assim, colocava isopo no quintal da casa dela, brincadeira, só exagero, né? Mas assim, se tiver seco o isopo, estiver molhado em volta, aí é o Senhor mesmo, aí é certeza. E Deus não dava respostas. Um dia Deus falou para ela assim: filha, eu estou te treinando faz tempo para você escolher. Eu te dei a palavra, eu te ensinei, agora você que escolhe. Você tem base, você tem fundamentos bíblicos. Esse homem atende os requisitos básicos, pelo menos, que a Bíblia pede. Aí ela foi ver o que o homem precisa amar a mulher, né? Como Cristo amou a igreja. Aí ela viu que eu era apaixonado por ela, continua até hoje. Ela falou: não, já é um requisito. E ela foi medindo essas coisas para poder responder para si mesma se nós poderíamos continuar o nosso relacionamento ou não. Então, queridos, muitas vezes tem coisa que o Senhor te deixa escolher. Eu ouço às vezes pessoas decidindo coisas assim: ah, eu não saí de tal lugar, pastor, porque Deus não falou comigo. Mas sabe que todo modelo que está naquele lugar é antibíblico, todo modelo que está naquele lugar é de manipulação, é de opressão, é desse tipo de coisa, e a pessoa não sai de lá porque fala: ah, eu não ouvi uma voz do Senhor. Você quer outra, além dessa? Essa voz aqui já não é suficiente? Leia a Bíblia. Se o que você estiver vivendo, se o lugar onde você está inserido estiver dentro da palavra, fica. Se estiver fora, sai. Ou você altera o ambiente e faz aquele lugar ficar de acordo com a palavra, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então muitas vezes a gente fica questionando coisa para Deus que Deus já respondeu. Deus já mostrou, Deus já deu um modelo para nós. Amém, queridos? Outro jeito de Deus falar é através dos nossos profetas. Amém? 2 Crônicas 20:20 diz assim: crede em Deus e estareis seguros, crede em meus profetas e prosperarei. Então a gente sabe que uma forma do Senhor falar é através dos profetas. Então o problema é que às vezes a gente já viveu muita profetada por aí a gente deu descrédito para o profeta que é verdadeiro. Vive muita profetada, vive muito... Sabe aquela coisa do cara orando? Tem uma história, né? O rapaz foi orar, colocou a mão na cabeça da mulher e falou assim: Deus está te curando da próstata. Ela falou assim: mas eu sou mulher. Ele falou assim: creia, não duvide. Sabe as profetadas que tinha antigamente? Ah, eu vejo vocês casando, mas a gente é irmão. Não tem como. Então, gente, olha, depois da gente ter vivido muito essas coisas assim, vem um profeta de verdade e fala com a gente não consegue discernir mais o espírito. Mas uma forma de Deus falar é no nosso espírito, outra forma de Deus falar é arder no nosso coração. Então vem o profeta e fala assim: Daniel, eis que eu te digo. Aí você pode liberar, pastor, quando tiver, fala. E eu vou ali no meu espírito, no meu coração, vai arder, porque um profeta de verdade está falando comigo, vai arder no meu coração. O problema é que às vezes a gente, quando recebe uma profecia, a gente só chora, e não presta atenção em nada. Hoje em dia, quando vem alguém entregar a palavra para mim, eu falo assim: só um instante, por favor. Eu abro o áudio, falo, pode falar agora que eu quero ouvir de novo depois. Eu seguro o profeta mais um pouquinho, porque eu quero ouvir de novo. Eu tenho palavras gravadas no meu celular, mandei para a Pri, fica na conversa do WhatsApp, aí já eu busco lá, entendeu? Já coloco embaixo ali a palavra de fulana de tal. Amém ou não amém? Porque quando o Senhor vai falar através de um profeta, eu preciso ter no meu coração a certeza de que aquela palavra ali, ela vai me direcionar para os próximos dias. Se eu esquecer dessa palavra... Agora é muito importante que a gente preste muita atenção quando alguém estiver entregando uma palavra para nós, porque é uma das formas que Deus usa até hoje. Quando a gente fala de profeta, a gente lembra muito do Antigo Testamento. Mas a Bíblia fala lá no Novo, que as profecias, elas edificam o corpo, e a língua edifica a si mesmo. Então as profecias é algo muito presente e precisa ser presente no corpo de Cristo até hoje. Porque é um meio de Deus falar com o seu povo, amém? Os profetas estão
sintonizados numa estação do céu, assim, que eles escutam o Senhor com menos ruídos às vezes do que a gente. São homens que dedicam mais tempo de oração, mais ouvidos, mais sensibilidade nos ouvidos, eles têm mais sensibilidade nos ouvidos. Então, querido, não permita que as mágoas que vocês tiveram com as profetadas impeçam vocês de viver o dom do Senhor para a sua vida. Seja você um profeta, e quando alguém profetizar na sua vida, avalie, creia, julgue a profecia, porque é isso que a Bíblia ensina, e se ela for do Senhor, retenha, guarde e ande debaixo dessa palavra. Porque a gente tem que parar com essa coisa de andar por si só, a gente tem que começar a andar segundo a palavra de Deus. Caminhar de acordo com a voz do Senhor. Porque muitas vezes a gente fica andando pela nossa própria vontade, mas a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são muito melhores do que os seus, queridos. Então entra no caminho de Deus. Ninguém deu glória a Deus aqui, o vizinho deu, que eu ouvi daqui. Ele falou, epa! Obrigado, irmão! Eita glória, que a igreja que não dá glória está quebrada. Cadê o Miro para falar aqui de novo? Eu ouvi lá, não sei se foi truco ou se foi glória a Deus, alguma coisa ele falou ali. Vem para cá, irmão. Vem congregar aqui, querido. Aleluia. Colossenses 3,15, a Bíblia fala que a paz de Cristo seja juiz em teu coração. Olha quantos meios o Senhor tem para falar conosco, queridos. Quando você está prestes a sofrer uma situação assim, o Senhor tira a paz do teu coração e fala assim, cuidado, mais um sinal amarelo de Deus. Que a paz de Cristo seja juiz em teu coração. Não a sua paz, a paz de Cristo, amém? Porque na paz de Cristo, eu vou falar uma coisa para você, pastor, se o Senhor falar assim, estou precisando de um missionário lá na Palestina. O pai, a mãe da gente vai ficar desesperado, mas a gente que ouviu a voz do Senhor vai falar assim, tem paz no meu coração. Porque não é fácil, né? Eu falei com a mãe de uma menina que foi para a Turquia pregar o evangelho. Falei essa semana passada aqui com ela. Ela falou assim, eu briguei com Jesus. Eu sou sincera com ele, briguei, quebramos o pau aqui, depois a gente ficou em paz de novo. No dia seguinte a gente fez as pazes. Bonitinha ela falando, né? Porque é sincera, né? A pessoa assim, eu acho legal. Eu gosto muito quando as pessoas oram desse jeito com o Senhor, porque Ele quer um coração sincero, né? Então ela brigou com Deus e não sei o quê, mas porque quem ouviu a voz foi a filha, né? Quem ouviu a voz foi ela e o marido. Eles foram para a Turquia. Vocês conhecem, o filho do pastor Vilásio Júnior, e a esposa. Que bênção, né, gente? Jovens, 20 e poucos anos, 30 anos, ouviram uma voz do Senhor e houve paz no coração deles. E eles falam assim, Jesus está cuidando da gente, fica tranquilo. Está tudo bem, Jesus está cuidando da gente. O Evilásio Júnior fala assim, né? Se fosse o Zé Neto, falaria assim, amém, né, querido? Tudo ele ria, ele é uma benção. Vocês conhecem, né? Vocês lembram dele? Amém ou não amém? Então ele fala assim, Deus está cuidando, Jesus está cuidando, amém? É, né, pastor? Uma benção. E eles foram, por quê? Porque a paz de Cristo no coração. E a paz de Cristo ninguém rouba. A Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta desgosto, não acrescenta dores. Então a pessoa está decidindo uma coisa importante para a vida dela, está decidindo qual a profissão dela, está decidindo com quem ela vai viver para o resto da vida. Fala, ele é uma bênção, a única coisa é que ele grita um pouco com a mãe dele, grita com o pai, mas do resto assim ele é trabalhador, ele só não é crente, sabe essas coisas assim, gente? E a pessoa não percebe que aquilo ali é um sinal de Deus, está tirando a paz do coração dela, falando assim, toma cuidado aqui. Por isso, muitas decisões o Senhor nos treinou, como eu falei agora há pouco, para tomarmos sozinhos, debaixo de uma palavra que Ele já nos deu antes. Muitas decisões nós temos capacidade intelectual e também capacidade no nosso espírito, porque as verdades de Deus já foram gravadas em nós, para nós podermos tomar essas decisões de acordo com a palavra. Se essa decisão, quando eu estou para tomar aquele passo, dar aquele passo, está tirando a paz do meu coração, então eu já não vou mais. E eu vou falar uma coisa para vocês, muitas vezes é melhor não fazer nada, do que fazer aquilo que aparece à torta direita.
É aquilo que a Bíblia fala, né? Diante de ti eu pus uma porta aberta. O ruim é quando tem duas. Uma vez eu vivi isso. Falando bastante sobre os tempos de decisões da minha vida, né? Mas quando eu estava... Um outro episódio desse tempo de namoro com a Pri, um irmão chegou para mim e falou assim, ele sabia do meu sonho de ser pastor desde sempre, né? Ele falou assim, ó, Dani, é o seguinte, um irmão forte, empresário, assim, que tinha como sustentar essa palavra. Ele falou para mim assim, ô, Dani, é o seguinte, eu vou te mandar para o centro de treinamento lá de BH, e você vai ficar lá 2 anos, eu vou pagar tudo, você só vai se preocupar em estudar. Olha que maravilha, pastor. E era na época que eu estava orando com a Pri. Falei, e agora? Quando a Pri soube disso, desfaleceu o coração da coitadinha, né? Falou, já era. Ela sabia desse sonho, né? Ela sabia o quanto ardia esse sonho no meu coração. E eu fui buscar o Senhor. E Deus não falou nada. Eu falava, Senhor, olha que oportunidade. É o sonho que eu tenho para a minha vida. E aí, o silêncio de Deus e a paz no coração foi mostrando assim, ó, tenha mais paz em ficar aqui. Sei de uma coisa, o tempo de treinamento que eu teria, de 2 anos, foi o tempo que eu gastei para me casar com a Pri, e depois de 2 anos eu fui chamado para ser pastor. Era o mesmo tempo que eu fiquei lá. O meu treinamento foi de outra forma, mas foi aqui, cuidando de células, cuidando de gente, abrigando morador de rua, cuidando dele, adotando o Clebão, e não sei o quê. E aí, acabou vindo o selo do nosso ministério a partir daí. Os irmãos começaram a me chamar de pastor sem eu ser pastor. Sabe o que nem a gente faz com o Diego aqui? Um avivalista, quando foi pregar, encheu a igreja aqui. Tá, glória. Aleluia, hein? Uma bênção, a gente fica feliz demais. Então a gente começou a chamar aqui o Diego de pastor. A gente às vezes já, né, puxa um assunto ali, cadê com o Lucas também, né? Aí o Lucas fica, oh, cuidado aí, pastor, cuidado aí. Mas a gente já consegue ver o ministério. Então os irmãos começaram a me chamar assim. Depois do tempo que eu tinha treinamento, fui chamado ministério pastoral. E o sonho foi realizado da mesma forma. Mas foi debaixo de um cuidado. E ainda de lambuja. O outro grande presente, os 2 presentes que para mim são importantíssimos, né? Tanto o ministério que o Senhor nos deu como um presente, e a minha família, que sou muito grato por ela. Provérbios 11:14, na multidão de conselhos há segurança. Queridos, muitas vezes a gente pode ouvir a voz do Senhor nos conselhos de alguém que esteja mais alinhado com Deus do que a gente. Quando as pessoas vêm me procurar e pedir ajuda sobre qualquer situação, eu digo assim para ela, o que Deus falou contigo quando você orou sobre isso? É a primeira coisa que eu digo, porque antes dela vir procurar o homem, ela precisa ter procurado o Senhor. Essa pelo menos é a minha ótica, é o meu jeito de olhar, amém? Então eu olho para essa situação, eu fico pensando assim, se a pessoa nem sequer falou com Deus, ela não vai ter como resolver isso comigo. Aí a pessoa fala para mim assim, olha, eu orei, mas Deus não falou nada, então vamos conversar. Olha, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, aí a gente vai investigar nas escrituras e fala assim, e agora, o que você acha? Esses dias uma pessoa conhecida nossa foi pedir aconselhamento para o Juscelio. Achei engraçado como que o Juscelio terminou. A pessoa contou a história inteirinha assim, aí o Juscelio falou assim, o que você quer que eu fale para você? Aí eu acho muito legal isso. Eu achei muito inteligente isso que ele falou. O que você quer que eu fale para você agora? Na multidão de conselhos, a segurança. Então muitas vezes o Senhor não vai falar com você, de repente você não tem uma resposta muito clara na Bíblia, porque você vai fazer, é uma decisão, mas as 2 coisas são certas, não tem nada de errado com isso. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou ouvir a voz dos mais experientes. Aí eu vou falar com os meus pastores, eu vou falar com o Leandro, vou falar com o Eus, vou falar com o Danielzão. Eu vou falar com os irmãos que, às vezes eu chego para algum irmão e falo assim, rapaz, estou pensando numa coisa, vê se faz sentido para você, porque pode ser uma heresia. O que você acha disso? Eu falo, não, faz sentido, pá, então dá para pregar. Amém? Na multidão de conselhos a segurança. Muitas vezes a gente não ouve a voz dos mais experientes. Queridos, nós precisamos ter o costume de consultar o Senhor quando o barco está cheio e quando o barco está vazio. Porque
Porque muitas vezes quando o barco está vazio é a hora que a gente começa a falar: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Mas Jesus chamou os discípulos para caminhar com Ele quando o barco estava cheio, não quando o barco estava vazio. Depois da multiplicação, Jesus falou assim: agora vem e segue-me. Eu ouvi isso do pastor Leandro, quero reproduzir aqui. Algo que eu acho muito inteligente, ter observado isso. Porque quando a coisa está apertada, a gente fica orando ao Senhor, né? Aí quando a coisa está boa, você fala assim: agora tá, é sinal de que Deus está prosperando. Não. Nem sempre a bênção é um sinal de autorização. A coisa está muito boa para muito ímpio por aí, amém? Tem muita gente que nem sequer acredita que Deus existe, a coisa está boa para eles, amém? Tem saúde, tem paz do casamento, tem dinheiro, tem tudo que precisa. O barco deles está cheinho, eles só não estão ouvindo a voz do Senhor, amém? Então a gente precisa ter o cuidado de ouvir o Senhor com o barco cheio, com o barco vazio. Agora, por que muitas vezes a gente não escuta a voz do Senhor? Porque a gente está ouvindo outras vozes. A gente está ouvindo a voz do medo, que foi muito falada aqui hoje, e a voz da insegurança. Às vezes você vai tomar um passo, vai dar um passo, vai tomar uma decisão que vai glorificar o nome do Senhor. Você não toma porque você tem medo. No amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Onde há medo, o Senhor não está. O Senhor quer que na verdade você seja capaz de ouvir a voz dEle e obedecer. O Senhor quer que você seja capaz de decidir aquilo que glorifica a Ele, sem ter medo, sem ter insegurança em si mesmo. Eu ouvi de alguém uma vez que os apóstolos, quando foram tentar expulsar aquele demônio de um garoto e não conseguiram, eles perguntaram para o Senhor. Quando Jesus chegou, Ele falou assim: ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Eu ouvi algo que eu achei muito interessante. Aquele momento Jesus não estava falando da incredulidade deles em relação a Jesus, mas da incredulidade deles em relação a eles mesmos. Porque Jesus já estava dando autoridade para eles, às vezes eles não acreditavam nele. Eu já expulsei demônio, gente. Você chegar meio tremendo na base, o demônio te envergonha. Você tem que chegar igual o Bop, metendo o pé na porta e falar: ei, cala a boca. Ninguém se escandaliza, é o demônio, tá, gente? Estou falando assim com o demônio, tá? Cala a boca é pra, tá? Desculpa, mas é que eu tenho raiva dele de verdade, mas quando eu vou expulsar, eu expulso com a raiva danada, porque eu vejo a pessoa possessa. É uma situação tão deprimente, tão ruim, né? Tanto que a gente já logo pega, leva para uma salinha, porque a gente tem compaixão da pessoa. E eu fico com a raiva danada da doença, da enfermidade, a gente manda sair assim mesmo. Mas se você chegar com meio inseguro, meio... O demônio vira para você: ó, Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei, e você? Quem você está achando que você é? Amém? Então, querido, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha que palavra forte que o Senhor te deu. Você é sacerdócio real, então veste o colete sacerdotal e vai ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor, Davi, naquela passagem que a gente leu, teve que vestir o colete sacerdotal, entendeu? Tem que ocupar o lugar que Deus te deu, amém? Você é sacerdócio real, glória a Deus. Aleluia. Se você é sacerdócio real, meu irmão, você precisa vestir esse colete, ou seja, tomar esse lugar de sacerdócio e falar com o Senhor para ouvir a voz dele. Porque se você não ouve a voz dele, você vai ouvir o medo, você vai ouvir a insegurança, e você não vai andar, não vai caminhar, não vai avançar no Senhor. Falei de José aqui agora há pouco. José não teve medo naqueles momentos. Na verdade, a prosperidade estava em José desde o começo, porque da cova, a partir da cova em diante, José só prosperou, porque até na cadeia ele foi administrador. Ele avançava conforme ele caminhava. Ele avançou na casa de Potifar, ele foi importante. Ele foi preso, ele avançou dentro da cadeia, ele foi importante. Ele saiu da cadeia, ele foi lá pro reino mesmo, né? Para perto de Faraó, foi perto do trono, né? Foi para os lugares de governo, e ali ele prosperou, e era o 02 do Egito na época. Então, prosperidade, querido, não é ter tudo. Prosperidade é avançar no que você tem. Prosperidade é você andar e caminhar naquilo que você já tem, amém? Então, às vezes você não caminha e não anda, não vai, não usufrui do que o Senhor deu para você, porque você tem medo e insegurança, está ouvindo essa voz. Mas hoje, em nome de Jesus, o medo vai sair. Hoje, em nome de Jesus, a insegurança vai sair. Nós temos palavras que nos asseguram que o Senhor está conosco, amém? Você muitas vezes ouve as vozes dos escarnecedores, pessoas que não têm temor ao Senhor. Muitas vezes nós ouvimos a voz da nossa própria alma.
E aí a gente não consegue perdoar, não consegue amar, porque a nossa alma parece que fala mais alto do que o Espírito de Deus fala em nós. Crente não pode ser carnal, mas também não pode ser almático. O crente tem que andar pelo Espírito, amém? O que me governa não é a alma, o que me governa não é a carne, o que me governa tem que ser o Espírito de Deus. Quando a alma me governa, eu não consigo ter relacionamentos. Quando a alma me governa, eu não consigo amar. Quando a alma me governa, eu tenho pavor de gente. A alma não é o governo sobre nós, amém? O trono do Senhor é que está estabelecido na minha e na sua vida, querido. Em nome de Jesus. É o Espírito Santo que nos guia. Às vezes nós ouvimos os desanimados. Já contou um sonho para alguém, a pessoa vem e fala: ih, isso aí não vai dar certo não. Ah, não vai dar certo por si. Sai fora. Falar com outra pessoa que não dá certo. Aí o outro irmão fala: vai dar certo. Aí você acha que aquele irmão que é animado, fala: não, então vai. E aí, com você eu gosto de conversar. Ah, vou ouvir desanimado, nada. O desanimado não está construindo nada. Quem está desanimado não constrói nada. Ele só pensa que está todo mundo contra ele. Quem está desanimado geralmente fica com esse complexo, né? Meu patrão é meu inimigo, minha esposa é meu inimigo, meu filho não ajuda em nada, meu filho só é problema. Quem está desanimado fica colocando a culpa nos outros. Na verdade, quem está desanimado precisa ser curado. Quem está cansado precisa descansar. Se você ouvir a voz do desânimo, você não vai ouvir a voz do Senhor também. Então a gente não vai ouvir a voz nem do nosso desânimo, nem do desânimo dos outros. Porque quando você chegar para alguém que está desanimado, ao invés de você começar a murmurar junto com ele, você chega para ele e fala assim: ó, Deus faz forte o cansado, Deus suscita a força o que não tem vigor. Deus vai te levantar, Deus vai te curar, Deus vai te colocar com força nessa terra, Deus vai te fazer ocupar o lugar que Ele te chamou para ocupar. Você vem com desânimo, eu vou com fé para cima de você, meu irmão. Esse demônio vai sair em nome de Jesus. Isso é uma possessão maligna que está atrapalhando a sua vida. Uma influência satânica que vai sair, vai ser derrotada hoje em nome de Jesus. O crente tem que ser animado, mano. Macho. Aleluia. A gente ouve os ventos de doutrina. A gente ouve a mídia. A gente ouve as artes cênicas. A gente ouve as novelas. A gente ouve filme. Eu e a Pri, a gente já saiu no meio de filme. Joguei ingresso fora, mano. Porque a gente sabota as coisas que não são de Deus assim com muita facilidade, gente. De verdade mesmo. Não sei se vocês pensam assim, mas ó, começou a fazer campanhazinha para isso, para aquilo. Ah, esquece. Já não compro mais nesse lugar. Ah, mas se continuar assim, daqui a pouco você não vai comprar nada. É o que a Bíblia fala que vai ser isso mesmo. Daqui a pouco vai vir uma marca aí que quem comprar, comprou. Quem não comprou, não comprou. O povo de Deus não vai comprar, não. Mas eu saboto todas essas marcas assim. Então eu e a Pri, o filme começou com a palhaçada do adultério. O romantismo é bonitinho quando ela está com a amante e é feio quando está com o marido. Fala: vamos levantar e ir embora desse lugar aqui. Isso aqui não é pra gente não. Não sou ministrado por coisa do mundo. A gente sabota e ainda sai falando mal ainda. Aí não vou atrás de coisa que está fora do padrão bíblico. Não posso. Então a gente não fica só sabotando, sabe aquela coisa assim: ah, mas tem uma mensagem subliminar, ah, mas tem A gente tem que ficar muito atento, né, gente? Porque nesse tipo de coisa tem muito tipo de ministração, e se a gente ouve, a gente vê os artistas brigando, aí você vê, sei lá, fala um bonito aí, nossa, eu nem sei o nome dos artistas, tão desatualizado que eu estou de novela. Quem que é hoje? Fala assim, fala os mais bonitos aí de novela aí, fala, sei lá, o Caio Blá não é ator? É ator, né? Sei lá, o Caio Blá é bonito? Nem sei se é, nem sei quem é. Mas sei lá, tem lá, o Edson Celular da minha época, Edson Celular e Cláudia Raia. Achei. Os dois são bonitos, o cara sorriam claro, não sei o que. Aí começa um quebra-pau dentro de uma casona, aquela mansão. Lá é bonito a briga, né? Lá os dois bonitos brigando numa casona bonita. Parece tão legal aquele cenário, né? Olha como que isso ministra o nosso coração, você está vendo? Aí você começa a brigar dentro de casa, você com seu marido feio, parece a família Adams os dois. A família feia da bexiga numa casa feia, você brigando. Sai desse ambiente em nome de Jesus, não fica sendo ministrado por coisas que não são de Deus. A gente tudo feio em casa brigando, achando que está igual a Edson Celular e a Cláudia Raia. Não tá, você está feio brigando, para com isso. Nem eles dois é bonito brigando, quando está brigando é feio também. É feio, não pode brigar. Como a gente ensina para os filhos. Mas vocês estão me entendendo? Já estou errado ou não? Estou certo, não estou? Amém ou não amém?
A mulher começa a assistir muita novela, ela cria história na cabeça dela que o marido dela está traindo ela, que, ai meu Deus do céu, ter ciúme desse marido seu é que nem pôr alarme num Fusca, ninguém quer não. Põe alarme num Passat e ter ciúme desse marido é a mesma coisa, quem que vai querer mexer com esse marido seu? Para de ter ciúme de um... Não, viu? É ciúme de um marido desse, me ajuda, irmã. Vai ouvir a voz do Senhor, o Senhor está falando quem seu marido é de verdade, vai ouvir a voz de Deus sobre quem você é de verdade. Mas pastor, eu não tenho segurança em mim. Tenha no Senhor, porque seu marido antes de trair você vai ter que trair a ele, vai ter que trair a ele mesmo. Em nome de Jesus, cancela hoje todas essas porcariadas que estavam na sua mente, no seu coração. Tenha uma família plena, próspera no Senhor. Tenha uma família curada em Deus. Tenha uma família debaixo da voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós não vamos ouvir essas vozes. Nós temos uma voz e ela não é estranha para nós. Só que, olha só que interessante em João 10, Renan. João capítulo 10, para nós encerrarmos. Versículo 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João capítulo 10, o Senhor Jesus está dando para nós uma autenticidade do próprio pastor, que é Ele. Ele falando assim, o pastor autêntico é esse, que fala, que chama a ovelha pelo nome, que dá vida pela ovelha. Mas eu vou falar uma coisa para você, ele não está dando só autenticidade para o pastor, mas está dando autenticidade para as ovelhas. Qual que é a autenticidade das ovelhas? Elas não reconhecem, não conhecem a voz dos estranhos. Então vem um escalafobético falar uma coisa para você, nada a ver com a Bíblia, você fala assim, o que você está falando? Eu não conheço a sua voz para mim é estranha. Essa voz não é de Deus, essa voz não é Bíblia, essa voz não é palavra. A gente não vai ser grosseiro assim, na verdade a gente só vai sair fora, sabe? Deixa falando sozinho. Estranhos não tem vez quando a ovelha é do pastor de verdade, quando a ovelha é do rebanho de Jesus de verdade, queridos, como nós somos, nós ouvimos a voz do nosso pastor e todas as outras vozes são estranhas para nós. Então quando o desânimo vier, quando a alma gritar, quando você fala assim, essa voz aqui é estranha para mim. Tem uma outra voz que muita gente escuta, sabe qual que é? Do diabo. Eu tenho um amigo que trabalha numa loja de venda de artigo religioso, de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Sabe o que ele falou para mim, gente? Que tem crente que vai lá comprar as coisas para fazer trabalho. Eu falei, não pode ser, mano. Eu falei, não é. Eu falei, não pode ser, cara. Crente, ele falou, para comprar as coisas para fazer trabalho. Eu falei, não. Eu só acredito vendo, aí eu vendo não acredito. Não, o irmão falou para mim que, gente, aonde que o crente está na... Tem um problema, quando a gente não escuta a voz do Senhor, às vezes a gente escuta a voz do diabo, né? O diabo está o tempo todo, sabe aquela coisa do anjinho, diabinho ali do desenho? Está o tempo todo disputando o seu ouvido, querido. Nossos ouvidos são consagrados para o Senhor, amém? Vamos declarar isso em nome de Jesus. Se coloca de pé. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos buscar essa voz. Hoje nós vamos falar com Ele, mas durante a semana Ele vai falar com a gente, em nome de Jesus.